Bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW, um canal que se propõe esclarecer questões que nem a ciência e nem mesmo o conhecimento comum conseguem responder. Nesse segundo vídeo da série A Trindade é de fato um ensino cristão, o vídeo que intitula-se Como a doutrina da Trindade se introduziu no cristianismo, irá considerar alguns fatos históricos que levaram os chamados pais da igreja a adotarem o ensino da Trindade. É digno de nota que a palavra Trindade não aparece em nenhuma parte da Bíblia, pois tanto os judeus como os cristãos acreditavam em um Deus único, não trino, conforme registrado em Deuteronômio 6,4, onde lemos: Escute, ó Israel, Jeová, nosso Deus é um só, Jeová. Ou ainda, como lemos em João 17,3, isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Então, se tanto os israelitas como o próprio Jesus, que era judeu, criam que Deus é um ser único, como surgiu a ideia de que Deus é composto por três pessoas? Consta que esse pensamento começou com Tertuliano, um seguidor de Justino, que viveu no segundo século depois de Cristo. Justino foi um teólogo que baseava suas ideias basicamente na filosofia grega. Era, segundo consta, um grande admirador das ideias de Platão. Segundo Justino, os filósofos foram inspirados por Deus, porém sem saber disso, disseminavam suas ideias aquém da base cristã. Para Justino, Cristo era o complemento das ideias filosóficas gregas, particularmente calcada nas ideias de tríades de Platão. Os escritos de Justino deram a base para Tertuliano e Orígenes, principalmente Tertuliano, começar a formulação de uma ideia de um Deus cristão trino. Sim, a base da Trindade adotada pela Igreja cristã se baseia em ideias platônicas e não bíblicas. É bom lembrarmos agora das palavras de Paulo em Colossenses 2,8, onde lemos: Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradição humana, nas coisas elementares do mundo e não em Cristo. Com o passar do tempo, a ideia de que Jesus e Deus eram feitos da mesma substância divina e que, portanto, eram iguais, foi tomando corpo, não sem muita resistência de alguns que eram contrários a essa ideia. Até que Constantino, proclamado imperador romano em 306 d.C., resolveu, em 313 d.C., dar liberdade de culto aos cristãos, acabando de vez com a perseguição ferrenha exercida anteriormente pelo Estado romano. Vale lembrar que Roma já não era mais tão poderosa como nos dias de Jesus, e Constantino precisava de apoio do povo para constituir um império mais forte e permitir que a religião mais popular à época tivesse liberdade. Foi uma grande manobra política. Enquanto isso, a disputa entre os bispos da época com respeito à natureza de Cristo em relação a Deus continuava cada vez mais intensa e isso causava divisão dentre os cristãos, a ponto de Constantino ter de promover uma reunião na qual convocou todos os bispos para a resolução do problema. E essa reunião ficou conhecida como o Concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 d.C. É bem verdade que apenas uma fração dos bispos compareceram, por volta de uns 300 deles. Bem se sabe que Constantino não era cristão. Ele e o pai adoravam o deus Sol Invictus. Apesar disso, foi ele quem conduziu a reunião, mesmo sem ter o menor conhecimento bíblico a respeito do cristianismo. Depois de 2 meses e acalorados debates sobre o tema, Constantino resolveu decidir a favor de um lado. A Enciclopédia Britânica diz: o próprio Constantino presidiu ativamente, orientando as discussões e pessoalmente propôs o preceito crucial que expressa a relação de Cristo para com Deus no credo instituído pelo concílio, de uma só substância com o Pai. Intimidados diante do imperador, os bispos, com apenas 2 exceções, assinaram o credo, muitos dos quais bem contra a sua inclinação pessoal. Na verdade, Constantino basicamente não tinha entendimento algum das perguntas que se faziam em teologia grega, diz Breve História da Doutrina Cristã. Mas o que ele deveras entendia era que a divisão religiosa representava uma ameaça ao seu império, e o seu desejo era solidificar o seu domínio.
Vale salientar que nesse concílio ainda não ficou estabelecido o conceito de trindade, mas somente deliberaram a respeito da natureza de Cristo e seria da mesma essência de Deus, e que, portanto, faziam parte do mesmo Deus. Acontece, porém, que mesmo depois dessa resolução, a celeuma em torno do tema continuou por décadas, até que o então imperador romano Teodósio estabeleceu o credo do Concílio de Nicéia como padrão para o seu domínio e convocou o Concílio de Constantinopla em 381 Era Comum para esclarecer os preceitos. Foi nesse concílio que o Espírito Santo foi elevado ao mesmo nível de Deus e Cristo. Estava estabelecida pela primeira vez a composição de um Deus trino dentre os cristãos. Todavia, mesmo após o Concílio de Constantinopla, a Trindade não se tornou um credo amplamente aceito. Muitos se lhe opuseram e assim trouxeram sobre si violenta perseguição. Foi apenas em séculos posteriores que a Trindade foi formulada em credos específicos. A Enciclopédia Americana diz: o pleno desenvolvimento do trinitarismo ocorreu no Ocidente, no escolasticismo da Idade Média, quando se adotou uma explicação em termos de filosofia e psicologia. O credo que foi aceito como sendo definitivo a respeito da Trindade foi o credo de Atanásio, um clérigo que apoiou Constantino no concílio na cidade de Nicéia anos atrás. O credo que leva seu nome declara: adoramos um só Deus em Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e no entanto não são três deuses, mas um só Deus. Estava estabelecida uma doutrina apóstata baseada em filosofia e não nas Sagradas Escrituras, conforme foi predito pelos apóstolos e pelo próprio Jesus na parábola do joio e do trigo em Mateus 13, do 24 ao 43. A Enciclopédia Americana comenta: o trinitarismo do quarto século de forma alguma refletiu com exatidão o primitivo ensino cristão sobre a natureza de Deus. Foi, ao contrário, um desvio deste ensinamento. Toda essa discussão nos faz lembrar as palavras de Paulo em 1 Timóteo 1,6. Alguns se desviaram dessas coisas e foram desencaminhados para discussões inúteis. Pois se esses tivessem se ocupado em se ater apenas às Escrituras, acatando o conselho de Paulo em 1 Coríntios 4,6, onde ele diz: não vão além das coisas escritas, não teriam formulado uma doutrina confusa e sem fundamento bíblico, como de fato é a doutrina da Trindade. Doutrina essa que é base central da maioria das denominações religiosas que se dizem cristãs em nossos dias. Mas onde está o perigo dessa doutrina? O próprio Jesus disse em Mateus 4,10: pois está escrito: adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a Ele. Em conformidade com esse pensamento, Paulo escreveu em 1 Coríntios 8,6: para nós há realmente um só Deus, o Pai. Em Romanos 1,25, lemos: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e veneraram e prestaram serviço sagrado à criação em vez de ao Criador. Em Apocalipse 3,10, Jesus refere-se a si mesmo como o princípio da criação de Deus. Hoje, essas denominações religiosas que se dizem cristãs, que adotam a Trindade como uma doutrina verdadeira, agem como se Jesus fosse o próprio Deus, dirigindo a Ele, inclusive, suas orações e o adorando qual Deus Todo-Poderoso. Nessas igrejas, Jesus é o mesmo Deus dos judeus, só que no Novo Testamento. Mas e se Jesus não for o Deus Todo-Poderoso? Se ele for mesmo a primeira criação de Deus, como vimos em Apocalipse 3,10, então eles estarão incorrendo no erro de não adorar a Jeová conforme incentivou Jesus em Mateus 4,10 e 1 Coríntios 8,6, e sim a criatura conforme Romanos 1,25, no caso Cristo, ao invés de adorar o Criador, seu Pai. Em 1 João 2,17, somos alertados que somente quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus deixou bem claro o que acontecerá com aquelas igrejas que não fazem a vontade do Pai em Mateus 7, do 21 ao 23.
Nem todo o que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? Não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Mas eu lhes declararei então: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Respondendo então à pergunta de onde está o risco de adotar a doutrina que coloca a Cristo no mesmo patamar de seu Pai, Criador, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, o perigo é esclarecido no texto de 1 João 2,17, onde somos informados que a pessoa que desobedece a Deus será destruída para sempre. No próximo vídeo desta série a respeito se a Trindade é um ensino cristão ou não, iremos apresentar provas bíblicas que mostram que Jesus não pode ser a segunda pessoa da falsa Trindade e que, portanto, não pode ser Deus. Respondendo à pergunta: será Jesus mesmo igual a Deus ou o próprio Deus? Queremos agradecer por sua presença em nosso canal e pedir que deixe seu like ou seu dislike. Que, por favor, inscreva-se em nosso canal e que divulgue nossos vídeos em suas redes sociais, a fim de que nosso canal possa ganhar mais relevância. Abaixo, nos comentários fixados, seguem algumas matérias a respeito da doutrina da Trindade, caso queira se aprofundar mais no assunto. Segue também nosso endereço de e-mail, caso queira entrar em contato conosco. Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de obter um estudo pessoal com um instrutor totalmente gratuito, não sendo cobrado nem mesmo material didático, no local e na hora que você desejar? Caso queira, é só acessar o primeiro link nos comentários fixados e preencher o formulário no site para o qual você for direcionado. Gratos e até o próximo vídeo.